Olá, que alegria estar com você neste encontro. Como que seria se você, em tudo ou em quase tudo que realiza, você conseguisse se sentir verdadeiramente realizado, realizada? Esse é o tema deste nosso encontro, né? O sentido do propósito, né? O que está por trás dele é justamente esse senso de realização. Eu quero que você acompanhe comigo isso que eu vou te explicar, porque se você entender o que é de fato esse propósito e qual é o papel dele na tua vida, você vai mudar a forma como você age. Porque o propósito ele vem como um combustível que vai te levar longe e que vai fazer você permanecer na tua jornada. Então, qualquer que seja o teu objetivo, qualquer que seja o teu desejo, o que você realiza na tua vida em termos profissionais, em termos pessoais, olhando para a tua própria saúde, olhando para os teus relacionamentos, olhando pela forma como você resolve os problemas, pela forma como você toma decisões. Se você entender o que está por trás do propósito, você vai conseguir sentir esse senso de realização. Como que é uma pessoa que se sente realizada? Ela tem aquele sentimento de gratidão, em primeiro lugar, porque ela reconhece que o esforço que ela faz, eu tenho certeza que você se esforça muito naquilo que você faz. O esforço ele já existe, certo? Agora, nem sempre esse esforço parece valer a pena. Tem coisas que você deve fazer no teu dia a dia, olhando num curto prazo mesmo, tipo um dia teu como é, olhando numa semana o que você produz naquela semana, em todas as áreas, como eu mencionei, não só no profissional, mas trazendo também para o pessoal, para os relacionamentos. E isso vale se você colocar num longo prazo. Se você olhar de 1 ano para frente, daqui 10 anos, 20 anos. Quanto maior o prazo, mais claro tem que estar esse teu senso de propósito. E quando eu coloco aqui a palavra propósito, eu quero que você entenda o que é exatamente que eu quero dizer. Imagina o seguinte: quando você vai fazer uma viagem, você precisa definir o destino, certo? Seria bom que você definisse o destino, porque se você sai sem saber para onde vai, você não sabe nem que estrada pegar, você não sabe se você vai de carro, se você tem que ir de avião, se você tem que ir de barco. Então, você precisa saber para onde você está indo. Claro, se a gente quiser aqui devagar um pouco, você vai falar, Carol, mas eu poderia viajar simplesmente pelo prazer de viajar sem um destino. Claro que você pode, só que se você não tiver um mínimo de visão, você corre o risco de ficar sem combustível, de ficar na estrada, de pegar um beco sem saída, enfim, de parar num lugar que você não gosta, entende? Então, aqui não vamos pegar o lado aventureiro, tá? Eu tô colocando algumas coisas porque eu sei que são pensamentos que passam na nossa cabeça. Pois bem, então eu tô falando aqui de ter um destino, é importante, tá? Pro propósito, por quê? Porque você vai saber o que caminho trilhar, certo? Agora, essa questão de definir um destino não é nesse sentido o propósito que eu estou trazendo aqui. Claro, quando você olha para um destino, você fala, eu tenho um propósito, o propósito de chegar lá, o propósito de estar neste lugar, certo? Mas eu quero que você entenda o propósito aqui como a palavra porquê. O porquê que rege essa tua estrada. O porquê dessa sua viagem. Qual a razão por trás de você se deslocar de onde você está para pegar essa estrada? E aqui eu estou usando numa metáfora para que você vá fazendo as suas imagens mentais de uma forma que a nossa mente acompanha muito o raciocínio, tá? Pois bem, então se eu sei que o propósito não é o de simplesmente chegar a algum destino, mesmo que eu tenha esse destino e você sabe que é importante tê-lo, certo? Se você não tem, você pode começar por essa resposta? Pode. Só que antes de tudo, se preocupe mais com o porquê. E aqui eu quero que você olhe para esse porquê como sendo o centro de um círculo, tá? Então você tem um círculo, tá? Este centro é o porquê. E ao redor você tem mais um círculo um pouco maior, né? Como se fosse um anel, e um terceiro círculo que definiria o propósito da chegada. Então aqui, ó, no primeiro nível, o mais interno, aqui o miolo, é a razão de ser. É o porquê de você estar fazendo aquilo.
A camada um pouco mais externa é o como você faz. E a mais externa de todas é o que é o onde você vai chegar com isso, tá? Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas começam delimitando onde elas querem chegar, o que elas querem fazer. E aí, a partir desta resposta, elas pensam em como elas vão realizar aquilo, para em última instância entender o porquê daquilo. Isso funciona? Funciona, não vou dizer que não funciona. Porém, ele não funciona num longo prazo quando você pensa em termos de persistência, quando você pensa em termos de se sentir realizado. É aí onde muitas pessoas se perdem, entre aspas, e acabam às vezes desistindo ou desanimando e fazendo daí de qualquer jeito, não fazem com todo aquele ímpeto do começo, com toda aquela dedicação e acabam fazendo meia coxa, assim, nas coxas, né, como fala, meia boca. Fazem de qualquer jeito porque, enfim, porque talvez tenha até um nível de cobrança interno que faz com que elas sigam até o fim. Mas muitas pessoas, e a maioria delas, vai desistir no meio do caminho. E isso é muito frustrante para o ser humano, porque em vez de você se fortalecer naquilo que você estava buscando e que no começo era muito bom e que para você era o que você queria, de repente você se frustra, você se decepciona e você desiste. E você não só se frustra com o fato de não ter conseguido chegar onde você queria, como você olha para si e vê, sou incapaz de conseguir isso. Então, é algo que afeta muito a nossa autoimagem. O que é autoimagem? É a forma como você se enxerga. Às vezes o mundo pode te ver diferente, mas a forma como você se vê é o que realmente influencia na forma como você ante. E por isso que tantas pessoas desistem. E por isso que é tão fácil desistir, porque obstáculos existem, são muitos. Ainda mais que quanto maior o teu prazo, né? Quanto mais longo esse teu prazo, ou quanto maior o teu objetivo, mais esforço vai exigir, certo? Mais resistência você vai ter externa e até interna, até de você mesmo. Então, com tudo isso, torna-se muito mais fácil desistir do que persistir na caminhada. Pois bem, agora vamos virar um pouco o ângulo de visão e começar a olhar do contrário. Em vez de olhar o que, para daí vem o como e daí determinar o porquê, vamos começar olhando o porquê. E já se tem alguns estudos de grandes empresas. Um exemplo para você é a Apple, né? Que acho que mundialmente conhecida, a dona do iPhone famoso. A Apple é uma das empresas que começa olhando para esse miolo. Por que ela existe? Por que ela existe? Qual a razão de ser desta empresa? E quando ela responde esta pergunta, isso reverbera, isso atinge as outras camadas. Atinge a forma de como ela vai chegar no onde ela quer, no o que dela, que é o objetivo principal. Então, a partir deste raciocínio, tudo que a empresa faz de processos, né, o modo de pensar, o modo de ensinar, o modo de criar, é em cima desse porquê ela existe, qual a razão por trás. Agora, pega esse exemplo que pode muito bem ser colocado na tua vida. E a partir deste exemplo, se pergunte assim: qual é a minha razão de ser? Agora traz para o micro, traz para tuas coisas do dia a dia, para o teu cotidiano. Qual é o sentido, qual a razão por trás desse trabalho que eu faço, desse projeto que eu estou? Qual a razão por trás desta venda desse produto que eu estou fazendo? Qual a razão por trás desse relacionamento que eu estou? Qual a razão por trás da forma como eu me comunico? Ou da forma como eu me afasto ou me aproximo das pessoas? Qual a razão por trás de tudo que eu decido pela minha saúde? Qual a razão por trás dessa luta que eu estou fazendo em XYZ área? Dei alguns exemplos aqui para você, para que você comece a pensar diferente do que você tem pensado. Por que diferente? Porque geralmente nós somos treinados a olhar onde eu quero chegar. Isso é mais natural, isso é visão, isso é o que, socialmente falando, vem sido batido ao longo de anos, então a gente acaba aprendendo desta forma.
E também é natural para o ser humano você visualizar algo em vez de ter que fazer um exercício que é muito mais interno, de entender a razão das coisas e que muitas vezes a resposta não é clara. Nós não estamos acostumados a trazer esse autoconhecimento de uma forma assim tão acessível. Por quê? Porque geralmente dói. O que você quer dizer com isso, Carol? Você olhar para si pode ser dolorido, por quê? Porque você tem que se deparar com os teus próprios medos, com as tuas próprias fragilidades, com aquilo que para você é verdade sobre você, com a tua autoimagem. E para isso se requer muita coragem. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, sabe? Por quê? Peraí, eu vou ter que olhar para mim e entender que a forma como eu tenho vivido até então não é a melhor, pelo menos não está me dando os melhores resultados. E aqui eu falo livre de julgamento nesse ponto. Como livre de julgamento, Carol? Não é para você se condenar. Não é esse o objetivo. Se você começa a se condenar, se criticar e apontar os seus erros num tom assim de perversidade, isso vai travar o teu crescimento e a tua mudança, tá? O intuito é que você olhe para os fatos, ou às vezes não são fatos, são ideias, são crenças, né? A seu respeito, e que você olhe aquilo como uma oportunidade. Que você coloque luz sobre aquilo que você enxerga sobre você. E aí por isso que eu trago a sua verdade, porque algumas vezes essa verdade ela vai ser real, outras vezes vai ser da sua imaginação, da tua percepção, outras vezes ela vai ser mentira. Então você tem que estar disposto a olhar esta verdade. Por isso que é difícil o autoconhecimento. Porém, quando você traz essa pergunta de qual razão está por trás das minhas ações num todo, você começa a entender o que é realmente importante para você. E não em termos apenas de eu gosto de fazer isso, isso é conveniente para mim, porque muitas vezes existe uma troca, eu tenho um ganho em troca daquilo que eu estou fazendo. Um relacionamento, por exemplo, é uma troca. Não que você não possa fazer pelo outro na gratuidade, sim, a gente deve treinar isso. Mas muitas das nossas ações geram retornos pra gente, certo? E também a gente poderia ir pro lado da lei da ação e reação, né? Aquilo que eu mando pro outro, a tendência é que volte para mim. Mas assim, o fato é que a maioria das coisas a gente tem um retorno. Porém, nem tudo na vida a gente precisa buscar esse retorno, como eu disse. Muitas coisas podem ser na gratuidade. O fato é que, quando eu coloco o porquê de existir aquilo ali na minha vida, eu começo a questionar o que realmente é importante. E trazendo essa consciência, eu consigo começar a pensar no como. Olha só que passo que eu dou para esse como. Peraí, se isso faz sentido para mim na minha vida, se eu trabalhar pela minha saúde, se eu cuidar da minha saúde, tá? Em vários aspectos. É bom porque com saúde eu vou conseguir fazer melhores resultados, ter uma performance melhor, porque minha cabeça vai estar mais focada, eu vou conseguir ter mais energia para tudo que eu faço na minha vida, eu posso ter mais paciência, inclusive com as pessoas, nos relacionamentos, então posso melhorar os relacionamentos, posso estar mais disposta a aprender, então posso estudar mais e aprender mais sobre finanças, posso aprender mais, estudar mais sobre a minha profissão, sobre aquilo que eu já sou boa, ou sobre algo totalmente novo. Então, se você dá um sentido para por que de cuidar da sua saúde, vai ficar muito mais factível, não vou falar fácil que não, tá? Porque tudo exige esforço, mas vai ficar mais possível de você, na hora de escolher uma comida, escolher o melhor para você, na hora de escolher teu horário de sono, respeitar a tua rotina, na hora de tomar água, tomar a quantidade certa, entende? Então você entende o porquê de cuidar da sua saúde, e aqui é só um exemplo. A mesma coisa você leva para um projeto que você está realizando, por exemplo, para a tua gestão das emoções. Então quando você entende, peraí, qual a razão de eu controlar mais as minhas críticas? Isso é gestão de emoção. Peraí, se eu controlar mais as minhas críticas, bom, pelo que eu sei, eu vou, no mínimo, colaborar com esse relacionamento, né? A gente já sabe
e tem até alguns livros que falam isso. Um que eu gosto muito, até indico aqui para você, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico, né? Do Dale Carnegie, onde ele fala, praticamente um manual onde ele ensina práticas de como você ter bons relacionamentos. E ali ele fala muito, o primeiro capítulo dele já bate direto nas críticas. Crítica nenhuma vai te aproximar das outras pessoas. A crítica vai fazer você colocar o outro na defensiva, vai fazer com que ele se justifique no erro dele, mesmo se ele errou, e vai fazer com que ele posteriormente condene você. Então a crítica é algo que acaba com qualquer relacionamento. E aí vamos supor que você descobriu essa mensagem e você fala assim, eu vou então cuidar dessa questão das críticas. Então, aí você vai fazer a razão de ser disso, porque você vai ter que fazer um esforço, afinal, quem nunca criticou, não é? Então você vai fazer um esforço e vai, então tá, para que eu vou parar de criticar? Bom, aí você vai pensar, se eu parar de criticar o meu companheiro ou a minha companheira, como que vai ser nosso relacionamento? Se eu parar de criticar os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, meus colegas de trabalho, meu chefe, será que isso muda alguma coisa? E aí, quando você começa a se deparar com essas possibilidades de mudança, isso começa a te dar o quê? O combustível que você precisa para fazer o esforço. Isso é o que o propósito faz. O propósito é justamente o seu combustível para persistir naquilo que você tanto quer. E daí, aí sim você vai pensar nesse como. Então tá, como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou perceber em que momentos eu critico, né? Se é no momento de emoção forte, se é no momento em que eu me sinto que eu me sinto diminuído, tem que começar a identificar. De novo, entra autoconhecimento como parte desse como. Em seguida, aí sim você consegue olhar, tá, onde que isso vai me levar? Se eu conseguir ficar sem criticar por um dia, coloca aí um objetivo, por 2 dias, por uma semana. Nossa, se eu conseguir fazer disso um estilo de vida, como que vai ser? Onde que eu vou chegar? Será que é possível mudar minha realidade através de uma única ação? E se você começa a fazer isso num nível de maior consciência? Maior consciência é o que, Carol? Se você começa a tomar várias atitudes como essa. Então tá, eu vou me conter na questão da crítica, vou cuidar da minha saúde, vou aprender algo novo toda semana, vou dedicar um tempo para estudar ou para ler alguma coisa, vou ocupar minha mente com algo que eu gosto também, afinal preciso desse momento de lazer, e aí você se determina várias coisas com um para quê muito forte. Então este para quê, esta razão por trás das coisas, é importante que você faça isso. E a minha sugestão para que você traga isso muito para a tua prática, né, para o teu cotidiano, isso é muito importante. O nosso cérebro ele aprende fazendo, né? A gente desenvolve literalmente o nosso córtex cerebral. Existem já estudos da neurociência que mostram isso, que você aprende fazendo. Então eu gostaria de sugerir isso para você, né? Se for possível dentro da sua rotina, que você pratique o propósito. Comece a questionar. Comece pequeno. Olhe para a tua rotina. Primeiro a gente tem que saber a rotina. Muitas pessoas às vezes estão num estado de tanta correria, de tanto estresse, de tanta coisa acontecendo, que nem sabem o que estão fazendo. Tem a sensação de que estão correndo, mas que não estão produzindo nada. Então você precisa parar e entender o que eu estou fazendo no meu dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de diário, de agenda, essas coisas. Por quê? Porque eu consigo visualizar o que eu estou fazendo. E visualizando eu tenho a capacidade de fazer o quê? Isso está sendo feito bem, eu estou cumprindo com o que eu me comprometi, isso eu estou falhando. E quando eu tenho essa visão, eu consigo ter um processo de melhoria contínua. Para a próxima semana, eu já me reprogramo com base no que eu vivi esta semana. É algo que eu pratico, que até sugiro, se você quiser fazer isso, né? Ter uma agenda aí, pode ser no celular, pode ser por escrito, o que for melhor para você. Mas que você saiba, em primeiro lugar, o que você está fazendo com o seu tempo. Uma vez que você determinou, aí você vai ter condições de questionar o para quê das coisas. Carol, mas e se eu descobrir que o para quê, por exemplo, do meu trabalho, eu descobri que não faz sentido para mim aquilo ali? Bom, daí o desafio é o seguinte. Primeiro é você conseguir olhar, lembra do julgamento? Eu falei sem julgamento? É importante você conseguir olhar para isso sem tornar aquilo pessoal.
Como assim, Carol, pessoal? Às vezes a gente não gosta de fazer uma coisa. Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, né? Não tem como a gente só fazer aquilo que a gente gosta. Isso não é nem bom, a gente nem se desenvolve com isso. Mas não é só pelo então gostar. Se não é só pelo gostar, o que eu tenho que entender? Qual é a relevância disso? Talvez não faça sentido para mim em termos de que eu não consigo entender aonde que essa empresa quer chegar, mas espera aí, você consegue pesquisar qual que é o propósito da empresa, a visão? Às vezes você não sabe ou não se identifica porque não estudou a respeito, não se dedicou. Então dê uma chance para olhar para a situação que você vive hoje de uma outra forma. Antes de buscar uma mudança, eu sou desse conceito. Antes de sair mudando, mude a sua visão. Por quê? Muitas pessoas descobrem que elas já estão no lugar em que elas deveriam estar. Só que elas estavam tão cegas, com tantas amarras, que acabam não identificando que aquilo já é uma oportunidade, que aquilo já é uma bênção na vida delas. Então, primeira coisa, mude a sua visão a partir de onde você está. Entenda, procure mais informações, converse com pessoas, tente se colocar no lugar das outras pessoas onde você está. Se é no ramo profissional que a gente está falando aqui, mas em qualquer área, se coloca no lugar do teu colega, do teu chefe, ou se você tem uma equipe, se você é líder da sua equipe. Coloque-se no lugar dessas pessoas e veja do ângulo delas. E comece por aí, mudar a sua visão. Beleza, Carol, mas mudei a minha visão, eu vejo, realmente não vejo sentido ali, porque conflita com valores pessoais meus, eu vejo que, sei lá, de repente tem a questão de ética envolvida, enfim. Bom, tudo bem, se você chegou nessa conclusão, então você sabe que precisa de uma mudança. Porque se você não for mudar, de duas uma. Ou você decide permanecer onde está e ser feliz, ser satisfeito e boa, e tá tudo bem se você decidir isso. Ou se você não está disposto a suportar isso, então mude. Pague o preço da mudança. Eu falo assim, parece simples, né? É simples, só não é fácil. Simples porque, uma vez que você tem as respostas, tome a decisão. A tomada de decisão é importante. E quando você tem um propósito por trás, você faz. Sabe que isso aconteceu comigo. Chegou um momento da minha vida em que eu trabalhava numa multinacional, grande multinacional, uma das maiores do mundo no setor dela. E eu, ao contrário, né, do que muita gente vive, eu era satisfeita lá dentro, eu tinha bons relacionamentos, eu gostava do que eu fazia. Porém, não é porque você gosta em algum momento que isso permanece ao longo dos anos. As minhas prioridades mudaram a partir do momento em que eu me tornei mãe. E tudo bem, só que qual era o problema? Eu me sentia culpada de já não poder estar me sentindo 100% realizada ali. Eu não me sentia, e o que acontecia? Culpa. Eu ia trabalhar e parecia que eu não estava dando o meu melhor ali dentro, eu estava dividida. Então chegou nesse momento em que eu parei comigo mesma e falei assim, o que é? Qual que é o problema aqui? O problema é que eu tinha descoberto uma segunda via, eu já tinha me identificado com a área do desenvolvimento pessoal, com lidar com pessoas, eu estava vivendo isso lá dentro mesmo, e eu queria, na minha cabeça, viver disso. Só que esse desejo estava se tornando um problema, por quê? Porque eu estava com uma dúvida e eu não agia sobre aquela dúvida. Foi quando eu parei e falei assim, ok, então vamos pensar o seguinte, se eu decidir que eu não vou mudar, né, que eu não vou arriscar, porque afinal, na minha cabeça, qual que era o risco? Eu pediria demissão e iria empreender. E eu sei que empreender tem vários riscos, certo? Então eu falei assim, então opção 1 eu fico aqui, porque eu tô bem aqui e tá tudo certo. Se eu permanecer aqui, será que daqui a algum tempo eu posso fazer essa mudança se eu decidir? Eu pensei assim, poder eu posso, mas não sei se eu vou, porque os meus filhos vão estar talvez maiores, eu vou estar ainda mais engajada aqui dentro, já estava há anos na empresa, eu vou estar cada vez mais e também mais acomodada, né? E com a idade avançando, a gente tende a mudar menos. Então, na minha cabeça, e esse é o meu exemplo, eu não iria mudar depois. Tá bom, então, considerando que eu não mudaria depois e que eu, então, permaneceria, a segunda pergunta que eu fiz, se eu permanecer como estou, eu vou me perdoar? E a resposta foi não. Se eu não ia me perdoar, por que eu ia permanecer naquela situação para viver com culpa? Foi onde eu tomei a decisão. Vou mudar. Aí eu comecei o meu como.
Mas percebe que antes teve uma razão por trás? E a razão era: vou ficar mais com os meus filhos, vou fazer uma coisa que eu vejo um sentido, um propósito, uma missão, e eu via isso na época, e vejo até hoje, né? Mas eu tô falando de um ponto de decisão. E era um momento em que eu precisava viver aquilo, eu queria aprender sobre o mundo do empreendedorismo, eu estava buscando isso. Então, para mim, a razão de ser, o meu propósito, era justamente todos esses fatores que eu citei aqui, até mais, né? Se eu parar para pensar bem certinho, vai ter muito mais. E a partir dali eu bolei o meu como. Daí, claro, eu pensei, né? Eu não preciso pressa para isso, mas também não preciso me enrolar, eu preciso contribuir com o que eu preciso e concluir o que eu preciso aqui dentro, e eu preciso comunicar. E eu trabalhei nesse como em base ao meu porquê. E a partir daí, claro que eu tive desafios, claro que eu tive, vamos dizer assim, momentos em que eu falei, está difícil, porém em nenhum momento eu pensei em voltar. Porque a minha decisão ela estava tão certa no meu propósito que isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou. Eu fiquei em paz. Então, essa paz que veio foi a confirmação de que eu agi pelo propósito. E é isso que eu queria que você praticasse. Que você, de fato, tenha essa coragem de olhar para a tua rotina, entender o que você está fazendo com o seu tempo. Afinal, quando a gente fala de tempo, nós falamos da nossa própria vida, então é a tua vida que está em jogo. O que você tem feito com a tua vida. E tenha essa coragem de fazer por propósito, de fazer com uma razão que converse com algo maior do que você. Que não é só pelo gostar ou não gostar. Não, eu não gosto disso, mas faz sentido, então eu vou permanecer. Ou, eu amo isso aqui, mas já não faz mais sentido, então vou sair. Eu não sei qual é a tua situação, mas tenha coragem de olhar para essas respostas, para que você, no momento de decisão, igual eu tive, num ponto de decisão, você saiba o que está em jogo. É isso que vai fazer você ter o senso de realização. É isso que vai te mover longe. É isso que vai fazer com que você contribua de fato com as pessoas. Porque quando a gente está em cima do muro, que a gente não sabe direito o que quer, nós não estamos dando o nosso melhor. E não tem sentido nisso. Porque não faz bem para você, não faz bem para o outro, não está dentro do propósito nem de Deus para você. Então, se eu puder contribuir nesse nosso encontro aqui, leve para você essa prática. Tenha essa coragem de procurar a razão por trás das coisas. A razão de fazer, de modo que você haja com esse propósito. Muito obrigada pelo teu tempo, espero ter ajudado, tá? Beijo para você.